Tá vendo? Fala, galerinha. Hoje a gente vai jogar o Roblox pela primeira vez. Hoje tem um jogo que eu vou jogar, que é esse daqui. Eu gosto muito disso. Território Rolar. Esse não. Isso, não, também. E agora? O vídeo acaba até eu ser dominado ou não. Sim, um pouco difícil. Vai ser. Mas vale a pena, né? Então, aqui é um jogo. Acho que